Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao módulo de Lean Manufacturing para pequenas empresas do CONAPEC. Primeiramente, meus parabéns a todos vocês, gestores, empreendedores, que estão dedicando esse tempo agora para conhecer mais sobre essa filosofia. Tenho certeza que vocês vão começar a enxergar várias oportunidades nos negócios de vocês utilizando essa filosofia. Também quero aproveitar e agradecer a toda a organização do CONAPEC pela oportunidade dada de participar como um dos palestrantes desse grande evento. Bem, ao longo dos 20 anos da minha carreira como gestor e como consultor, várias perguntas são feitas em relação ao Lean. A principal delas é: o que é o Lean Manufacturing? O Lean Manufacturing, se formos ver a tradução literal no dicionário, significa manufatura enxuta ou manufatura esbelta. Mas mais do que essa tradução literal, o Lean Manufacturing é uma filosofia. Ele trabalha no aculturamento da empresa. Essa filosofia tem como objetivo principal a redução e a eliminação de todos os pontos de desperdícios dentro de uma organização. Nós chamamos esses pontos de desperdício como os 7 grandes desperdícios. São eles: a superprodução, o tempo de espera, o transporte, o excesso de processamento, os inventários, movimentos e defeitos de peças produzidas. Mas antes de a gente continuar a falar sobre Lean Manufacturing, eu gostaria de alinhar com vocês 2 termos que eu acabei de utilizar. Um deles é agregar valor e outro é filosofia Lean. O que é agregar valor? É tudo aquilo que vocês vão fazer no seu produto, no seu processo, no seu serviço, que venha acrescentar inovação e que venha tornar ele como um diferencial em relação ao mercado. Mas principalmente aquilo que o cliente reconhece como um diferencial ou como algo essencial para o consumo e utilização do produto ou serviço. Já sobre a filosofia Lean, quando falarmos sobre filosofia Lean, nós vamos falar sobre a montagem de uma mentalidade enxuta. Mas a gente não estaremos falando sobre ferramentas. Estaremos falando sobre um conceito, sobre uma filosofia, sobre uma mentalidade. Ok? Bem, outra pergunta bastante comum é em relação a como nós chamamos essa filosofia. Muitos perguntam: tá, mas o que é o correto? É chamar TPS, Sistema Toyota de Produção, ou Lean Manufacturing? Bem, para isso a gente tem que voltar um pouquinho na história e entender como isso aconteceu. O TPS, que é o Sistema Toyota de Produção, ele nasceu em 1945 até 1975, quando ele foi elaborado. E quem criou ele foi Taishi Ono, que é o pai do TPS, né? A pessoa que criou o Sistema Toyota de Produção na própria Toyota no Japão. E essa metodologia aplicada pelo Taishi Ono na Toyota deu tanto resultado positivo que acabou atraindo a atenção de várias pessoas no mundo, de vários estudiosos. Muitos deles são os estudiosos do MIT, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que acabaram indo até o Japão e ficaram por um tempo lá estudando o Sistema Toyota de Produção para entender, né, que sistema era esse, que metodologia era essa que estava dando tanto resultado positivo para a empresa. E eles ficaram por um período lá, estudaram bastante e acabaram voltando, né, para os Estados Unidos e acabaram pegando todas essas informações e transformando isso num livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo. Em 1990 foi feita a primeira publicação, né, deste livro, A Máquina que Mudou o Mundo, e então utilizaram esse termo Lean Manufacturing. Até mesmo porque, como o objetivo era utilizar as mesmas técnicas para as empresas americanas, ia ficar meio esquisito utilizar Sistema Toyota de Produção para uma empresa concorrente automotiva americana. Por isso que veio o termo Lean Manufacturing. Mas apesar dos termos serem diferentes, o conceito, o objetivo, ele é único, né? Que é reduzir os custos, aumentar a produtividade e rentabilidade da empresa. Só que, se nós observarmos de perto os dois termos, as duas filosofias, vocês vão perceber que o Japão, até mesmo pela questão conceitual do Japão, eles trabalham muito a questão desta filosofia de trabalho, da mentalidade de todas as pessoas envolvidas na empresa.
E se nós olharmos para as empresas americanas, que caracteristicamente são empresas que buscam o resultado mais rápido, né? Eles têm essa característica, eles trabalham muito forte a questão das ferramentas. Obviamente trabalham a questão da filosofia, mas a conotação principal é nas ferramentas e no resultado que elas trazem. Essa é a principal diferença que existe entre um e outro. Outra coisa que vocês vão perceber, se aprofundando mais nas literaturas, é que lá no início, em 1945, e até em 1990, quando começou a ser difundido a filosofia do Lean Manufacturing em todo o mundo, é que a conotação dada para a utilização da ferramenta era especificamente para a linha de produção. Só que, com o passar do tempo e o pessoal utilizando mais as ferramentas e entendendo os benefícios dela, eles começaram a utilizar em toda a corporação, tanto que começaram a mudar e chamar o sistema Lean de uma forma diferente. Hoje ele é chamado como Lean Enterprise ou Lean Business System, ou seja, a aplicação da metodologia e da filosofia Lean para todas as esferas da organização. Uma das perguntas também bastante realizadas é qual é o tipo de empresa que pode utilizar o sistema do Lean Manufacturing. Bem, se nós formos observar, originalmente foi feito para uma empresa automotiva, que era a Toyota. Só que, como eu falei, com o passar do tempo, as pessoas começaram a observar e entender a ferramenta e vincular o que as ferramentas da filosofia ofereciam com as demandas que cada empresa tinha. Então hoje nós temos empresas de diversos segmentos que utilizam essa filosofia, com bastante êxito. Nós temos empresas farmacêuticas, empresas de telecomunicação, empresas de educação, empresas de saúde, seguradoras, enfim, não há um módulo específico, né? Não há um engessamento que impeça a utilização dessa filosofia para os outros segmentos. Por isso, a importância de vocês entenderem efetivamente o que é a filosofia, buscarem maior conhecimento, mas principalmente entenderem quais são as demandas das suas empresas. Com isso, vocês vão saber de que forma vocês podem explorar melhor essa filosofia e tirar proveito para o negócio de vocês. Bem, a gente vem citando bastante a questão das ferramentas do Lean Manufacturing, né? Até aqui. Então, muitos perguntam, mas que ferramentas são essas? Né? Quais são essas ferramentas? Existem várias ferramentas que podem ser agrupadas nessa metodologia, nessa filosofia. Eu vou citar algumas para vocês e depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então, nós temos assim, primeiramente, o VSM, que é o Mapa de Fluxo do Valor. Temos também o TPM, que é a Manutenção Total Preventiva. Temos a filosofia da qualidade na fonte, qualidade na origem. Temos a metodologia do Kaizen, a filosofia do 5S, a filosofia da gestão visual, as ferramentas do Pokayoke, o JIT, que é o Just in Time, que também é uma filosofia dentro dessa macro filosofia que é o Lean. Temos o Kanban, o Jidoka, o trabalho padronizado, o SMED e o sistema puxado de produção. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles para que vocês possam entender como é que funciona cada ferramenta. O VSM, ou Mapa de Fluxo de Valor. Esse exercício é um exercício bem bacana de se fazer. Por quê? Porque ele quebra bastante paradigmas dentro da empresa. Muitos gestores e empresários acreditam que conhecem totalmente seu processo, né? Mas a partir do momento que implementam esta ferramenta, percebem que não conhecem tanto assim, ou que pelo menos não conseguem enxergar ele num todo. Existem vários pontos cegos. E isso só vai aparecer a partir do momento que nós fizermos o mapa de fluxo de valor. O mapa de fluxo de valor não é nada mais, nada menos que você desenhar o teu negócio. Mas isso desde lá do início, desde que você recebe, né, desde o transporte da matéria-prima, dos insumos lá do teu fornecedor, até dentro da tua empresa. Você vai fragmentar o teu negócio, os teus processos em cada etapa de realização. E você também vai desenhar até a entrega no teu cliente. Mas isso não é de uma forma tão simplista assim. Você vai enriquecer esse desenho com os detalhamentos e a inter-relação que existe em cada etapa do processo.
Você vai colocar se existem estoques intermediários, se existe transporte, se existe algum processamento, quantas pessoas estão envolvidas, qual é o tempo de ciclo daquela etapa. Enfim, são várias informações que vocês vão agregar nesse estudo. E para que isso serve? Serve para vocês desenharem o estado atual da tua empresa, do teu negócio. Com isso, vocês vão conseguir enxergar todos os gaps, tudo aquilo que não é necessário, que não agrega valor para o teu negócio. Lembram lá do nosso, quando a gente alinhou, né, a questão de agregar valor. É tudo aquilo que o cliente está disposto a pagar e reconhece como algo essencial. Então, se eu tenho um transporte desnecessário em alguma etapa, o cliente não está disposto a pagar por isso. Então, logo, se eu enxergar tudo aquilo que não agrega valor, eu consigo trabalhar e melhorar aquilo. Só que para isso, eu tenho que ir para uma etapa seguinte, que é desenhar o estado futuro, aquilo que eu desejo. Então, através do estado atual, eu reconheço tudo aquilo que é problema, tudo que não agrega valor para o meu negócio e desenho um estado futuro melhorando essas situações, eliminando aqueles desperdícios, os 7 desperdícios que nós falamos lá no início, ok? Bem, e qual é o ganho principal a gente aplicando o mapa de fluxo de valor? A eliminação de todos esses potenciais perdas que vocês têm através dos 7 desperdícios que nós falamos lá no início. Automaticamente vocês vão melhorar a performance do processo de vocês vão ter um processo mais robusto, mais inteligente, mais enxuto. Consequentemente, vocês vão melhorar a questão da rentabilidade da empresa. Bem, eu vou, para que vocês entendam um pouquinho o que é o mapa de fluxo do valor, né? Até aqui a gente só está falando, eu vou mostrar um exemplo para vocês de uma empresa de tecelagem. Tá? Vamos dar uma olhadinha para que vocês possam visualizar o que é um mapa de fluxo do valor. Esse é um exemplo de mapa de fluxo de valor. Na realidade aqui está como estado atual, né? São dois mapas que vocês vão ter que construir, o mapa atual e o mapa pretendido, quais as mudanças que vocês querem fazer. Mas esse aqui é só um exemplo, tá? Só para vocês entenderem o que é um mapa de fluxo do valor. Se vocês quiserem, a partir do momento que vocês quiserem implementar isso no negócio de vocês vão ter que se aprofundar mais, porque ele é rico em detalhes, né? Então nós temos aqui como exemplo uma empresa na área de tecelagem que tem desde a parte do fornecedor, nós temos ali os caminhões representando o transporte, nós temos os processos internos, né? Nós temos também a distribuição lá para o cliente, né? Que é ali no caso a distribuição final. E entre esses processos aí nós temos várias simbologias que vocês estão percebendo ali, né? Essas simbologias, obviamente, né, não é o objetivo-alvo aqui entrar no significado de cada simbologia, mas de uma forma geral o que vocês vão encontrar é transporte interno, vocês vão encontrar se há estoque interno, quantas pessoas estão envolvidas naquele processo, vocês vão ver também o tempo do processo propriamente dito, né? Quanto demora para a realização daquele processo. Enfim, tem várias informações que podem ser agregadas ali, né? Mas para isso, obviamente, vocês vão ter que se aprofundar mais na ferramenta, né? E lógico, a partir do momento que vocês implementarem isso no negócio, vocês vão criar uma legenda para que quem esteja efetivamente envolvido saiba o que está vendo ali. Não adianta ter um mapa de fluxo do valor extremamente elaborado, com muitas informações, e as pessoas não entenderem o que está ali. Tem um exemplo aqui de legenda, que eu vou colocar aqui para vocês, que essa legenda ela vai ter que estar disponível, né, lá no negócio de vocês, mas isso é um passo seguinte. Aqui, então, é o exemplo de legenda. Aqui tem, né, alguns exemplos de simbologias que são utilizadas, e que vocês vão estar podendo botar à disposição, tem que colocar à disposição da equipe de vocês, tanto de quem vai confeccionar o mapa de fluxo do valor, como das pessoas que vão fazer uso dessas informações, ok? Mas isso, como eu falei, é mais para vocês terem uma pincelada do que é um mapa de fluxo, né? E obviamente, né, ele traz bastante resultado, né? Ele ajuda no entendimento do teu negócio, né, e da inter-relação que existe
tanto de informações, né, de documentos, de produto, de processo, inspeções, enfim, tudo que tiver relacionado desde a parte do fornecedor até o teu cliente, até a entrega para o teu cliente final. O TPM, ou manutenção preventiva total, ele é muito mais do que um gerenciamento de manutenção de máquinas e equipamentos. Ele é uma filosofia de trabalho que trabalha principalmente a conscientização de todas as pessoas que estão envolvidas diretamente no processo produtivo. O engajamento das pessoas em prol de um processo mais robusto se dá através do envolvimento. Eu costumo dizer que ninguém contribui para uma coisa que ele não se sinta parte daquilo. Então, é nessa linha que o TPM vai trabalhar. As pessoas envolvidas e engajadas vão ficar observando mais a performance do processo produtivo. Com isso, muitos problemas que hoje acontecem nas empresas podem ser eliminados preventivamente. Quantas vezes na sua empresa uma máquina quebrou que poderia ter sido evitada? Quantas paradas de linha você já teve que por 10 minutos talvez de parada preventiva, por troca de uma simples correia, você poderia ter evitado uma parada que teve de 2, 3 horas e com danos financeiros gigantes? É justamente porque as pessoas estão devidamente engajadas com o teu negócio, devidamente engajadas com o teu processo. E é nessa linha que o TPM vai trabalhar. O TPM, na realidade, ele vai trabalhar com as 6 grandes perdas que existem dentro do teu processo produtivo. Nós vamos falar sobre cada uma delas para que vocês possam enxergar isso no negócio de vocês. A perda por quebra. Quantas peças e produtos ao longo da existência do negócio de vocês já deixaram de produzir porque simplesmente a máquina quebrou? Na maioria dos casos, se vocês tivessem parado por uma simples manutenção preventiva, esse problema não teria acontecido. A perda pelos famosos setups, né, os ajustes das máquinas. Quantas peças, quantos produtos vocês deixaram de fabricar ao longo da existência do negócio de vocês, porque as máquinas ficaram horas e horas e horas em setup, em preparação. Existem setups que demoram 3, 4 horas, como eu já vi em muitas empresas. E isso vocês só vão conseguir reduzir, só vão conseguir eliminar se trabalharem efetivamente em cima de setups rápidos. Perdas por paradas ou por tempo ocioso. Vocês já pensaram quantas peças e produtos vocês já deixaram de produzir ao longo do tempo por pequenas paradas para ajustes que são feitos ao longo do processo, ou simplesmente com o operador ir buscar mais matéria-prima porque faltou no seu local de trabalho? Perda por baixa velocidade. Todas as empresas, quando vão lançar um produto ou serviço, fazem a avaliação do custo antes de colocar o preço desse novo produto, certo? Uma das metodologias que deve ser utilizada para fazer a avaliação do custo é a verificação do tempo que você vai perder, né, você vai utilizar para fazer esse teu produto. E isso você vai fazer através de uma cronoanálise, uma medição do tempo, ok? Vocês vão se assustar se vocês fizerem uma auditoria no processo produtivo de vocês, principalmente nos itens que mais saem na empresa de vocês, e verificarem se aquilo que está hoje acontecendo na empresa de vocês está devidamente adequado com aquilo que vocês orçaram lá no início. Façam uma avaliação. Vocês vão verificar quantas máquinas no processo produtivo de vocês hoje operam abaixo da velocidade que foi verificado lá no início, né, lá no custo. Por quê? Às vezes o equipamento está com problema e tem que trabalhar num ritmo menor para poder manter a repetibilidade do processo. Ou, às vezes, o próprio operador, o próprio preparador muda a regulagem da máquina, sem comunicar a ninguém. Verifiquem, façam essa avaliação. Perda por baixa qualidade. Muitos gestores tomam como verdade absoluta o número de produção hora, peças hora fabricadas no seu processo produtivo. Mas esquecem que o que vale é a produtividade. Quantas peças estão sendo produzidas por hora, mas dessas peças, quantas são efetivamente refúgio e quantas serão retrabalhadas. Avalie devidamente esse indicador na sua empresa. E a sexta perda, que são as perdas com startups. Que perdas são essas? Isso é algo incomum de se acontecer nas empresas aqui no Brasil. A máquina está regulada, o operador está lá na frente. Quando é para iniciar o processo, verifica-se que os insumos estão com problemas.
e daí, até que algo seja corrigido, até que o problema seja resolvido, temos a perda de não fabricação de peças por esse tempo ocioso. Outra parte muito importante da filosofia Lean é a qualidade da fonte e qualidade na origem. É o princípio básico de nós centralizarmos as nossas atenções e esforços na detecção e prevenção dos modos de falha em cada etapa do processo. Com isso, você, no seu negócio, vai prevenir que esses modos de falha passem para o processo seguinte e agreguem ainda mais custo para você. E evite o pior, que esse modo de falha chegue lá no teu cliente. E além dos modos do custo com esses modos de falha, você vai ter o custo da imagem da tua empresa, da credibilidade do teu negócio e do teu processo. Uma das ferramentas importantíssimas na filosofia do Lean é o Kaizen. O Kaizen é uma metodologia de trabalho que prima a melhoria contínua. Na realidade, simplificando essa ferramenta, os resultados que você obter amanhã têm que ser melhor dos resultados que você obteve hoje. E isso se dá através do envolvimento de todas as pessoas envolvidas na organização, independentemente do cargo, da função hierárquica e da atividade que ela executa. Nós trazemos essas pessoas com um olhar diferente para um determinado ponto do processo e promovemos uma melhoria. Essa ferramenta possui ferramentas específicas de análise, de estudo e de melhoria, que requer realmente um aprofundamento maior. O 5S. O 5S é o conceito base para a implementação adequada da filosofia do Lean Manufacturing. Mas eu costumo dizer para os meus clientes que o 5S não é só a base para o Lean Manufacturing, ela é a base para qualquer metodologia que você queira implantar na sua empresa. Até uma certificação ISO 9000 depende do 5S. Se a tua empresa não consegue entender, implantar e manter o 5S, não vai ter sucesso com nenhuma outra metodologia ou nenhuma outra filosofia. Mas por que o nome é 5S? São 5 sensos, 5 palavras em japonês, que começam com a letra S. Mas a gente vai, obviamente, falar em português para que vocês tenham um melhor entendimento. É o senso, primeiro, o senso de utilização. Né? Vocês vão manter no local de trabalho só aquilo que efetivamente é utilizado. Né? É a famosa... já experimentaram abrir uma gaveta do mecânico de vocês? Para ver se só tem as ferramentas que realmente ele utiliza ali? Experimente fazer essa experiência. Vocês vão conseguir montar um almoxarifado paralelo só observando a gaveta do mecânico de vocês. Senso de organização. Né? Manter de uma forma organizada e disponibilizar de uma forma ordenada as coisas que devem ser utilizadas pela equipe de trabalho de vocês, seja o operador, o preparador, o mecânico, até no administrativo. Procurem observar isso daí. Senso de limpeza. Muitos, quando falam em senso de limpeza, acham que senso de limpeza é pegar uma estopa, uma vassoura e sair varrendo a fábrica, sair varrendo o escritório, limpando tudo. Não é. Senso de limpeza é o princípio de não sujar. Tá? Então, antes de você gastar bastante dinheiro e limpar a tua empresa quando chegar uma visita, começa a trabalhar um pouquinho e investir isso nos vazamentos das máquinas, né? Distribuindo lixeiras, conscientizando o teu pessoal para que eles não sujem tanto assim. O senso de saúde, né? Que é o senso de manter as coisas limpas, organizadas. Automaticamente nós teremos a nossa saúde mental e física também. O senso de padronização. Né? Nós temos, às vezes, máquinas que têm 10 tipos de parafuso. Né? Nós temos pessoas distintas que utilizam metodologias distintas para fazer a mesma operação. O senso de padronização é para que você tenha, já disse, um padrão de conduta, um padrão de execução, para que, independentemente da pessoa que vai executar a atividade, execute da mesma forma que a anterior. E a autodisciplina, que é o mais difícil. A autodisciplina é você manter tudo isso funcionando, né? A utilização, a organização, a limpeza, a padronização e a saúde física e mental. Gestão à vista. A gestão à vista é uma estratégia gerencial. Então você, gerente, você, administrador, que acha que a sua equipe não é comprometida e que não se engaja devidamente para os resultados da sua empresa, comece a agir diferente. Compartilhe as informações, deixem elas expostas para a sua equipe.
as informações pertinentes à performance da equipe. Né? Muitas empresas investem em quadros de gestão à vista eletrônicos, que dão um resultado de hora em hora, mostrando quantas peças foram produzidas, se houve refugo, se houve retrabalho. Lembra que lá atrás eu falei sobre o engajamento vir através do envolvimento? Pois bem, as pessoas, quando não sabem o que estão acontecendo ou não sabem para onde devem caminhar, elas não vão colaborar. Então mostre o caminho, mostre como elas estão caminhando e quais são os resultados que elas estão obtendo ao longo do dia. Não adianta chegar no final do dia e você contar para a tua equipe, mostrar para a tua equipe que eles não atingiram a meta. Talvez ao longo do dia eles consigam recuperar algo que foi perdido. Talvez não, mas principalmente eles estarão envolvidos com aquilo que está acontecendo, envolvidos com a performance e com o resultado da organização. O Poka-Yoke. O Poka-Yoke são dispositivos à prova de erro que são implementados ao longo do teu processo para evitar que esses erros se transformem em defeitos no processo produtivo ou na utilização do teu produto. Obviamente que isso vai trazer uma redução dos custos com má qualidade. Nós podemos ter dois tipos, basicamente, de Poka-Yoke, que são os Poka-Yokes de controle e os Poka-Yokes de advertência. Para que vocês entendam um pouquinho mais o que é e como pode ser implementado o Poka-Yoke, como hoje já é implementado no nosso dia a dia e às vezes nós nem percebemos, eu vou mostrar um exemplo para vocês de Poka-Yoke de controle e também de advertência. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos um exemplo dos Poka-Yokes. Né? No canto superior direito, nós vemos lá, as crianças hoje brincam com esses brinquedos já faz muito tempo. Né? Então nós temos lá, se uma criança quiser montar, pegar uma peça quadrada e montar, né, encaixá-la num losango, ele não vai conseguir, né, porque o Poka-Yoke, né, o perfil, o orifício que está ali, não permite que ele monte errado. Então ele vai aprendendo. Né. Esse conceito, é justamente esse conceito que o Poka-Yoke traz para o nosso processo. Ele não permite montabilidade, né, errônea, né, porque está ali, ele é a prova de erro mesmo. Nessa mesma linha nós temos um chip ali no canto superior esquerdo, né, que também, se você abrir o teu equipamento, o teu celular, ele vai estar lá desenhado exatamente aquele perfil ali. Então você não tem como montar de forma incorreta, né, o teu chip, vai estar lá, vai ter que montar corretamente. Também nós temos ali os plugs, né, de energia, né, tanto o orifício de inserção quanto o plug propriamente dito. Né, nós temos os 3 pinos, né, que eles são levemente deslocados, eles não são simétricos, né, então ajuda na montabilidade. Nós temos a questão da depressão que tem ali com o perfil, né, do plug que vai ser inserido. Isso também permite questão de segurança, então uma vez que ele está inserido ali, a criança não consegue colocar o dedo e ter contato com o pino. Né? Então a importância do Poka-Yoke num processo. No canto inferior direito, nós temos a questão do abastecimento de veículos. Na década de 80, para quem lembra, né, muitos carros aí, não era incomum você ver na rua com a pintura queimada ali na região do tanque de combustível, por ter vazamento de combustível, né, na hora de abastecer, e isso acabava queimando, danificando a pintura, sem falar na questão segurança, obviamente. Né? Então, hoje, né, existem dispositivos eletrônicos ali, sensores, que a partir do momento que o tanque chega, o combustível chega num ponto máximo do tanque, ele aciona esse sensor e ele corta o fluxo de abastecimento, automaticamente. Então, não fica na dependência da pessoa. Isso é o mais importante, né? O que a gente sempre fala de tornar processos robustos e não confiar, né, só no que a pessoa, se a pessoa viu ou não viu, né? Isso tem que ir nessa linha aí. Isso aqui é para não fazer o erro, né? Mas nós temos também para detectar e não deixar passar o erro adiante. Né? Aqui nós temos uma linha, né, apesar da imagem não estar tão nítida, mas vocês vão observar que existem caixas da cor azul e de repente tem uma caixa da cor diferente ali. Né? Isso poderia ser cor, poderia ser um código, poderia ser o formato propriamente dito da peça, né, um dimensional. Nós temos um sensor, esse sensor detecta a característica que eu determino lá como algo crítico, né? Se algo tiver diferente dessa característica, seja ela qual for, seja visual ou dimensional,
ele manda uma informação, né, para um CLP, para uma caixa de comando. Essa caixa de comando automaticamente vai avisar o operador, né? Vai avisar, ali nós temos um sistema luminoso, né, um andon ali, né, algo luminoso. Nós temos vários níveis, né, que podemos agregar ali. Pode ser só um sinal luminoso, pode ser um sinal luminoso e sonoro, pode ser um sinal luminoso, sonoro e parar a linha, né, não permitindo que ela vá adiante até que eu corrija o erro. Então, são os níveis de inteligência, digamos assim, que eu posso agregar para o meu processo utilizando o sistema Poka-Yoke. O JIT, que é o Just in Time, significa no momento certo, no tempo certo. Esse sistema de administração de produção, ele basicamente prima para que todos os insumos, peças, componentes cheguem no lugar certo, no momento certo, somente no momento da sua devida utilização. Essa sistemática de administração de produção, ela é bastante conhecida por nós e talvez muitos já tenham visto ela na televisão. Lembram da Fórmula 1? Pois bem, já pensou se no momento do pit stop, quando o piloto para abastecer e fazer a troca dos pneus, os mecânicos fossem buscar o combustível e os pneus só naquele momento? Qual seria o resultado? Isso nós também podemos trazer para dentro da nossa empresa, para dentro do nosso negócio. Transformar os tempos dentro da nossa empresa nos verdadeiros pit stops de Fórmula 1. O Kanban. O Kanban tem como premissa básica o Just in Time, que nós acabamos de ver. E ele é um dos pilares fundamentais para o sistema puxado de produção. É basicamente produzir, ter disponível no meu processo a quantidade necessária para que eu possa produzir as peças necessárias para o lote, para o meu cliente ou para o processo seguinte. Tudo dentro do tempo certo, no momento certo, obviamente. As empresas utilizam essa metodologia do Kanban utilizando um grande quadro. Muitos de vocês já devem ter visto em alguma literatura ou visitando alguma empresa um quadro grande com fichas verdes, amarelas e vermelhas. Essa coloração ela vai determinar o ponto interno de pedido para o processo anterior para abastecer o supermercado, digamos assim, para o processo seguinte. Existem basicamente dois tipos de Kanban, o Kanban de requisição e o Kanban de ordem de produção. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês poderem entender qual é a diferença. A diferença básica entre um e outro é a seguinte: o Kanban de requisição ele determina qual é a quantidade exata que o processo seguinte deve retirar do processo anterior. E o de produção, ele determina qual é a quantidade exata que o processo anterior deve produzir para o processo seguinte. A grande vantagem da utilização do sistema Kanban, obviamente, é a redução dos estoques, porque você vai ter exatamente aquilo que você precisa para produzir. Você não vai ter altos estoques de matéria-prima, nem altos estoques de produto acabado para o processo seguinte, aguardando ali serem produzidos. Obviamente, isso vai refletir no teu capital de giro, né? Você não vai ter dinheiro imobilizado ali em produto semi-acabado ou matéria-prima. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver efetivamente um quadro Kanban desses, se vocês jogarem no Google, né, buscarem literatura, vocês vão ver uma série de exemplos de quadros. Nós temos desde os quadros tradicionais, que são os quadros com post-it colorido, até sistemas hoje que são quadros eletrônicos de Kanban, né? Então via software, né? Mas vamos dar uma olhadinha, eu vou mostrar um exemplo para vocês, bem simplista, para que vocês possam ter uma ideia do que é o quadro Kanban. Vamos dar uma olhada. Nós temos aqui uma forma bem simplista de mostrar para vocês. Nós temos ali, a nível de linhas, as etapas do processo, né? Todas as etapas que tem no processo. Nós temos nas colunas os níveis de segurança de abastecimento, né? A partir do momento que eu devo colocar o pedido, né, interno, né? Isso nós estamos falando, eu posso ter esse Kanban tanto para o meu cliente externo, né? Conforme ele vai puxando do meu supermercado ali, eu vou retirando as etiquetas, né, do quadro e já vou automaticamente sabendo que eu tenho que fazer a reposição, ou pode ser para um processo interno mesmo. Isso depende onde eu vou estar instalando o meu Kanban. Então, eu tenho, é a mesma lógica do semáforo, né? O verde é ok, amarelo cuidado e vermelho, né, é perigo, já está no sinal de perigo, vai te dar problema.
ok? O Jidoka. O Jidoka chama-se autonomação. Autonomação é uma automação, mas que ainda depende de uma intervenção, de uma ajudinha do ser humano. Isso foi criado lá em 1890, no Japão, quando foram inseridos dispositivos de controle e de verificação em teares. Antes, o operador tinha que ficar observando toda a realização do processo para tentar detectar algum modo de falha e intervir depois nele. Obviamente, isso acaba passando, né? Nós falamos de ser humano, o ser humano falha também. Então, acabava tendo produtos com falha. Essa automação, ela não permite só que o ser humano haja quando o problema acontece, mas ele também age preventivamente. Existem metodologias, existem dispositivos que permitem uma avaliação do modo de falha antes mesmo que ele aconteça. Então, este conceito, muitas vezes, nós podemos trazer para dentro do nosso processo. Obviamente, quando falamos em serviço, em prestação de serviço, principalmente diretamente ao público, nós não conseguimos ter esse Jidoka. Mas quando falamos em processo produtivo, sim, nós podemos, hoje existem várias tecnologias que estão à nossa disposição, que podemos implementar no nosso processo produtivo e verificar preventivamente um problema antes que ele aconteça. Isso dará mais autonomia para o operador ou para o preparador, que ele consiga verificar um maior número de máquinas possível e fazer com que o nosso processo seja muito mais robusto. O trabalho padronizado. O trabalho padronizado não é nada menos do que a melhor forma que vocês vão encontrar de realizar o trabalho dentro da organização de vocês, dentro do negócio de vocês, seja um produto, serviço, um processo. E isso vocês só vão chegar nesse ponto melhor se vocês estudarem e observarem cada etapa do processo de vocês. Uma vez que vocês detectarem qual é a melhor forma de realizar esse produto ou serviço, vocês vão padronizar, vocês vão documentar, oficializar e treinar as pessoas. Desta forma, independentemente da pessoa que for realizar a operação, vocês vão conseguir atingir o mesmo resultado. Padronizar os trabalhos e as atividades dentro da organização é o primeiro passo que vocês vão dar para estabilizar todas as melhorias que vocês vêm já fazendo dentro da empresa e também para garantir que a empresa vai evoluir e vai melhorar ao longo do tempo. O SMAD. O SMAD é uma abreviação de um termo em inglês que determina troca rápida de ferramenta. O famoso setup nas empresas. Lembra que nós falamos anteriormente? Quantas peças eu perco, né, eu deixo de fazer na minha empresa porque levo um tempo enorme para fazer um setup. Pois bem, tá? Lembra que também nós falamos sobre a metodologia que é utilizada na Fórmula 1. Tá? Os pilotos, dos mecânicos já estarem com os pneus, o combustível prontinho ali para abastecer rapidamente e fazer com que o carro ande. Se nós conseguirmos entender essa metodologia e trazermos, né, o SMAD, na realidade, ele nos proporciona isso aí. Fazer com que nós façamos esse setup, essas trocas, o mais rápido possível. E para isso nós temos que entender o seguinte: cada setup que é realizado na nossa empresa, nós podemos dividir ele de duas formas. O setup interno e o setup externo. Tá? Mas o que é um setup interno e externo? Vamos lá. O externo é tudo aquilo que você consegue fazer com a máquina ainda em funcionamento. Então, se os nossos mecânicos trabalharem com a mentalidade dos mecânicos da Fórmula 1, tudo aquilo que ele conseguir fazer antes que a máquina pare, ele fará. Os mecânicos da Fórmula 1 não trazem o combustível, os pneus, todos os equipamentos necessários para o lado da pista, né, nos boxes, antes mesmo do carro chegar lá? Pois bem, dessa mesma forma, os teus mecânicos vão trabalhar dentro da tua empresa. Então eles vão trazer todas as ferramentas, vão fazer as pré-montagens, as pré-regulagens, antes mesmo da máquina parar do processo anterior que ela está realizando. E o setup interno é tudo aquilo que eu consigo fazer somente com a máquina parada. Um mecânico, apesar de mais rápido que ele seja na Fórmula 1, ele não consegue trocar um pneu com o carro andando. Então ele tem que esperar o carro parar. Da mesma forma, para você trocar as ferramentas dentro da tua empresa, né, dentro dos equipamentos que você tem. Tem ferramentas, tem certas atuações que o mecânico vai fazer, que o preparador vai fazer, só com a máquina parada. Só que é lógico, quanto mais a gente conseguir minimizar, mais rápido essa troca vai se tornar. Né? Então,
Por exemplo, na Fórmula 1, os pneus não têm o mesmo número de portas que os carros normais de passeio têm, né? São menos. Então, e o sistema de aperto ele é diferenciado, né? Da mesma forma, dentro da tua empresa, observe bem como são os sistemas de fixação, como são as regulagens, tudo aquilo que você conseguir minimizar durante a troca, você vai ganhar em tempo de produção. Isso vai reverter automaticamente em peças produzidas, consequentemente em lucratividade para a tua empresa. O sistema puxado de produção. Para a gente poder entender um pouco sobre o sistema puxado de produção, eu vou falar sobre os dois, o puxado e o empurrado. O que é o empurrado, o sistema empurrado de produção? Basicamente, em alguns modelos, alguns processos, em alguns segmentos de mercado, as empresas produzem não olhando o quanto o mercado consome, eles não levam em consideração isso. Eles fabricam um lote de um tamanho que seja adequado para a questão da produtividade dela e depois instigam a demanda através dos seus distribuidores, ou venda, ou área de vendas. Já no sistema puxado é diferente. Hoje, principalmente, né, com a crise que o nosso país está passando, a maioria das empresas trabalha com o sistema puxado, até de uma forma inconsciente, mesmo não conhecendo a teoria sobre esse sistema, né? Mas quem determina o quanto eu vou produzir é o próprio mercado, né? Eu não posso produzir 1000 peças de algo que o mercado só vai absorver 100. Então, automaticamente, o mercado vai ditar o quanto eu vou produzir. Essa, basicamente, é a diferença do sistema puxado para um empurrado. O sistema puxado de produção ele tem 3 tipos. O primeiro é o sistema puxado com o supermercado. Essa é a parte mais básica que se tem do que nós conhecemos de sistema puxado de produção. Funciona da seguinte forma: cada etapa do processo possui um supermercado. E esse supermercado, conforme o processo posterior vai consumindo as peças, o processo anterior produz exatamente aquilo que precisa para repor as peças que foram consumidas. O outro sistema é um sistema puxado sequencial. Esse é quando tem uma grande variedade de produtos que eu faço para esse supermercado. Automaticamente eu só produzo determinado item por encomenda, quando ele realmente vai sair. E também temos o sistema puxado misto sequencial com supermercado. Isso é quando eu tenho uma grande gama de produtos a ser produzido e mais ou menos na proporção 80-20. 20% dos produtos que eu produzo corresponde a 80% da demanda. Então, automaticamente, eu tenho um supermercado para esses itens e os itens que eu tenho menor demanda, eu faço sob encomenda, como na versão anterior. Talvez agora, depois de a gente ter conversado tanto sobre as ferramentas, falado sobre as vantagens que cada uma tem, né, você esteja aí se perguntando, tá, mas se tem tanta vantagem assim em todas essas ferramentas, se, né, é tão bom assim, por que tantas empresas tentam implantar o Lean Manufacturing e não conseguem? Bem, eu digo o seguinte: independentemente da questão do tamanho da empresa, do faturamento que ela tem, do segmento que ela atua, mudar cultura é difícil, é muito difícil. E começa por você gestor, você empreendedor, você dono do negócio. Se você não mudar a tua mentalidade, você não começar por você, aqueles que estão abaixo de você não o seguirão, não farão por si só, né? Todas essas mudanças, as metodologias, as filosofias, se vocês observarem ao longo da história, elas foram implementadas, elas surgiram em momentos de crises grandes no mundo, no país, né, de origem. Mas as empresas que se beneficiaram dessas metodologias, dessas filosofias, dessas ferramentas, são empresas que os gestores e os administradores enxergaram a crise como uma oportunidade, enxergaram essas filosofias como realmente ferramentas que possam impulsionar e mudar a realidade da sua empresa. Então, o sucesso ou o insucesso da implementação do Lean Manufacturing depende diretamente de como vocês vão enxergar essa metodologia. O quanto vocês vão se dedicar para que ela dê resultado e para que ela dê certo. As pessoas simplesmente vão se espelhar no exemplo de vocês. Então, seja um exemplo no que diz respeito a buscar conhecimento e no que diz respeito a dedicar-se para que ela realmente dê certo. Bem, vocês estão talvez se perguntando também, tá, mas em quais áreas da minha empresa eu posso implementar o Lean Manufacturing? Ele é voltado para a produção?
Lembram que lá no início a gente falou sobre a abrangência de aplicação do Lean Manufacturing? Eu recomendo que vocês leiam um pouco mais sobre Lean Enterprise, né, o Lean Business System. Ele fala bastante sobre essa questão de você aplicar o conceito, a filosofia para toda a organização. Na realidade, ela vai depender diretamente da mentalidade que vocês terão em relação a essa filosofia e às suas ferramentas, não a um setor específico. E como que vocês podem começar aplicando essa metodologia, essa filosofia do Lean Manufacturing na empresa de vocês, no negócio de vocês? Como eu falei, independentemente se é uma empresa de manufatura, se é uma empresa de prestação de serviços, independentemente de qual é o segmento de vocês, o primeiro passo é você, gestor, você, empreendedor, buscar mais conhecimento sobre a filosofia do Lean Manufacturing. Capacite-se, né? Busque, hoje existem muitas literaturas disponíveis, livros disponíveis a respeito da metodologia do Lean Manufacturing. Se vocês buscarem, né, nas ferramentas do Google, vocês vão encontrar muitos artigos escritos, né, por pessoas que já implementaram e já viveram o Lean Manufacturing em suas empresas e tiveram bastante resultados positivos. Busque também ajuda, né, através da organização do CONAPEGNI. Entre em contato conosco, com certeza a organização vai ter um prazer imenso em poder ajudar vocês. Nós estaremos dispostos aqui, esperando vocês para poder ajudá-los em qualquer dúvida que vocês tenham. Eu vou mostrar agora para vocês uma figura ilustrativa para vocês entenderem mais ou menos, né, como essa filosofia do Lean, essas ferramentas que a gente falou até aqui, elas podem ajudar vocês a construir esse novo negócio de vocês. Tá? Vamos dar uma olhadinha e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, pessoal, eu tenho certeza, né, que o conceito, a metodologia, né, essa filosofia do Lean Manufacturing vai auxiliar vocês na construção de um novo negócio, né? Aqui nós representamos essa construção do novo negócio como uma casa aqui que vocês estão erguendo, utilizando as ferramentas que a gente falou aqui agora. Todas as ferramentas, elas fazem parte, né, desse conjunto, dessa obra geral que é o Lean Manufacturing. Né? Vocês vão construir a base do negócio de vocês, né? Vocês vão erguer, né, sustentá-los, né, através das colunas, utilizando as ferramentas. Né? Mas isso tudo só vai funcionar a partir do momento que houver esse entendimento das ferramentas, o que cada ferramenta pode estar agregando para vocês, e como fazer o uso devido de cada uma delas. Né? Automaticamente isso vai resultar num negócio muito mais forte, né, e muito mais duradouro ao longo do tempo. Né? A filosofia por si só nada faz, né, desde que ela só realmente vai trazer resultados se vocês fizerem uso, né, dos seus conceitos e das suas ferramentas. Ok? Bem, pessoal, vocês já viram que o assunto filosofia Lean é extremamente rico em detalhes. E se nós pegarmos essa riqueza de detalhes e conciliarmos com a particularidade do negócio de cada um de vocês e com o momento que cada negócio vive agora, nós teremos um mundo à parte de informações. Então, cada um vai vivenciar a implementação do Lean Manufacturing de uma forma diferente. Não existe uma fórmula matemática padrão para todos implementarem. Né? Isso não existe. O que dá certo para uma empresa pode não dar certo para outra empresa. Táticas que são usadas em uma empresa, outras empresas concorrentes até do mesmo segmento não conseguem compreender e não dão certo. Mas qual é o segredo de tudo isso? Né? O segredo é justamente vocês entenderem o que é a filosofia do Lean Manufacturing, quais os benefícios que cada ferramenta pode trazer, por isso que nós falamos sobre todas essas ferramentas. Obviamente aqui nós não tínhamos o tempo de nos aprofundarmos em todas as ferramentas, mas é para que vocês tenham uma noção, né, da disponibilidade delas e saber que elas existem, elas podem ajudar vocês sim, né, principalmente o conjunto dessas ferramentas. E vocês entenderem a empresa de vocês, as demandas, né, o que significa cada demanda. E vocês fazerem essa conciliação entre demanda das empresas versus o que as ferramentas oferecem. Então nós não podemos implementar na nossa empresa nenhuma metodologia ou deixar de implementar qualquer metodologia
porque na empresa vizinha ou na empresa de um amigo, né, lá deu certo ou não deu certo. Eu não posso fazer isso, né? Ainda mais nós, gestores, né, administradores, não podemos fazer isso. O primeiro passo que nós temos que fazer é entender por que lá deu certo ou por que lá não deu certo. Esse é o primeiro passo. E depois disso, sim, daí eu conhecer as ferramentas, né, conhecer a filosofia Lean, conhecer a realidade da minha empresa e a partir daí eu construir a minha realidade, né? Esse é o primeiro passo para que vocês tenham sucesso na implementação da filosofia do Lean Manufacturing no negócio de vocês. Bem, pessoal, então chegamos ao fim desse módulo do Lean Manufacturing para pequenas empresas, do Conapegni. Eu realmente espero que vocês tenham despertado em vocês o interesse de se aprofundar mais na filosofia do Lean Manufacturing, que vocês tenham o desejo de implementar essas ferramentas nas vossas empresas e mudar a realidade da empresa de vocês, mudar esse aculturamento, começando por vocês, obviamente, né, como eu tinha falado. Esse tema, a temática, ela é muito rica, né, tem muitas informações. Cada ferramenta que eu falei aqui, nós poderíamos nos aprofundar muito mais em cada uma delas, falar sobre exemplificações e tudo mais, mas o tempo acaba não nos permitindo. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre o Lean Manufacturing, sobre as ferramentas, sobre exemplificações, empresas, buscar literaturas, enfim, se aprofundar cada vez mais, entre em contato conosco, entre em contato com a organização do Conapegni. Nós teremos o maior, imenso prazer em atender vocês e em poder ajudá-los. Ok? Então, um grande abraço a todos vocês e nos encontramos por aí e um ótimo treinamento no Conapegni. Um forte abraço.